Com o falecimento do meu avô, eu vim morar em Ji-Paraná, eu morava em Guajará-Mirim até então, e eu vim morar com o meu tio, que é irmão materno, e ele era adventista do sétimo dia. O pastor Altamirando era o nosso pastor distrital na época, então ele ajudou nesse processo, né, tanto do estudo bíblico, o acompanhamento pastoral também. E quando ele me batizou, ali foi de fato a primeira experiência como uma ovelha de pastor que eu tive. O pastor Altamirando, ele sempre foi uma pessoa muito relacional. Ele gostava muito de visitar os membros, então ele frequentemente estava ali na casa dos meus tios. Foi muito importante para mim ter ele como pastor, meu primeiro pastor distrital, porque foi de fato a primeira imagem que eu tive de um pastor de ovelhas e principalmente uma pessoa que era acessível a mim. E fazendo um paralelo a isso, eu sentia que Deus também era acessível, porque se eu tivesse um pastor que não fosse acessível, eu teria uma outra imagem de Deus, com certeza. Ele é uma pessoa muito bem-humorada, ele sempre foi uma pessoa bem-humorada, que gostava de dar risada, conversar com as pessoas, sempre foi um bom pastor na questão de liderança e gestão de membros. Eu lembro que ele fez uma diferença enorme na nossa igreja do Belém. Tanto que na época que ele veio para a nossa igreja, muitos distritos, muito jovem, porque ele era um pastor muito jovem, muito bacana, e muitos deles queriam ele. E ele não fez uma amizade somente na nossa igreja, somente com os jovens do Belém, mas também em Ji-Paraná, geral, Ouro Preto, tudo conheceu o pastor Altamirando por ele ser assim, um pastor animado. A gente cantava num grupo chamado Louvor e Cia, e eu lembro que ele também era pastor de uma igrejinha no Mato Grosso. E a gente ia, todo mundo em cima da carroceria de uma caminhonete de um irmão, o irmão Dorival. E ele levava a gente para cantar, ele ia pregar e levava a gente para cantar. E nós íamos uma alegria danada em cima daquela carroceria. O pastor Altamirando, ele se preocupava muito com os jovens do Belém, com os solteiros. Então, ele tentava arrumar namorados para todo mundo, todo mundo tinha que ficar entrosado ali, namorando. Era um sem namorada, ele encaixava com um, com o outro, olha, essa menina dá certo para você, ou esse rapaz dá certo para você. E foi quando ele falou para mim namorar com meu esposo, que é o esposo hoje, o Ademir. E ele ficava, ei, por que você não namora lá, dá uma chance pro Ademir e tal. Eu falava assim, não, eu não quero, ele é muito pequenininho, eu não quero ele. Aí certo dia eu estava na Avenida Brasil e ele me viu, ele falou assim, tem que dar a resposta logo lá para ele, ou você quer ou você não quer. E eu falei assim, tá bom, pastora, vou dar. Aí eu lembro que a gente foi para uma viagem em Porto Velho visitar uma igreja em Porto Velho, foi quando eu disse que aceitaria namorar com meu esposo. E eu tive a grata satisfação de ter ele como meu pastor que fez o meu casamento. No dia do meu casamento, no dia 21 de março, quando ele chegou para mim e falou assim, olha, eu vou te dizer uma coisa, seu casamento está agendado para 7h30. Se você chegar às 7h31, eu vou pegar minha Bíblia e vou embora. Eu não admito que você chegue atrasada. Hoje tem vários casais que estão casados, que foi vínculo dele de ajeitar o namoro para esse pessoal. Eu sou um desses. Um pastor que misturava com a gente, um pastor que jogava bola com a gente nos retiros, pastor de construir igreja, de pegar no martelo, pegar no pé de cabra. O pastor Altamirando tem esses números de qualidade. Eu fico muito feliz e emocionada também ao mesmo tempo de estar presente nesse momento da jubilação do pastor Altamirando, porque de fato ele iniciou, né, a minha vida espiritual ao lado de Cristo através do meu novo nascimento, que foi o batismo. Inclusive eu trouxe aqui o meu certificado de batismo, que eu guardo com muito carinho, porque é a minha nova certidão de nascimento no reino celestial. Se hoje eu tenho a minha família, se eu tenho os meus filhos, se eu tenho o meu marido, é graças primeiramente a Deus e depois a Ele. E eu espero que ele seja muito feliz nessa nova fase da vida dele. É um júbilo merecido, porque ele trabalhou muito, muito mesmo. Tudo que o Senhor fez, só Deus pode te recompensar. Eu quero que ele tenha certeza de que nós, como ovelhas dele, vamos continuar também levando avante esse evangelho.